Vamos dar início então à nossa correção. Nós estamos trabalhando nas últimas aulas problemas envolvendo juros, tanto juros simples como juros compostos, e a gente dividiu esses tópicos em 3 aulas. Então hoje nós iremos corrigir as atividades referentes aos tópicos 1 e 2, que são aulas sobre juros simples. E amanhã, durante a nossa aula, a gente retoma numa próxima live, onde nós faremos a correção de juros compostos. Então são 2 atividades. A primeira atividade, vocês tinham 3 questões, 3 situações e problemas para resolverem a aplicação de juros simples, e depois uma atividade do livro didático também envolvendo juros simples. Então a primeira questão que foi apresentada foi a seguinte: uma pessoa pegou um empréstimo de R$3.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês, no regime de juros simples. Sempre ficar atento na situação para especificar o tipo de juros que está sendo trabalhado. Então, quanto ela irá pagar ao quitar a dívida em 6 meses? Então, como eu orientei lá na videoaula, inicialmente, é importante que nós façamos a identificação dos dados. Quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo, juros e montante. Sempre trabalhar com essas variáveis, identificá-las e, em seguida, verificar no comando qual a resposta que se espera. Então, quando a gente percebe um empréstimo de R$3.000, então sabemos que se trata de um capital, o valor em reais é o valor do capital. Então, o valor do empréstimo de R$3.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês. 5% ao mês. E o tempo? Bom, eu quero saber quanto que ela pagará se quitar a dívida em 6 meses. Então, o tempo, 6 meses. Os juros, a gente precisa identificar. Eu sei que ela pegou um empréstimo a determinada taxa de juros durante certo tempo. Então, eu desconheço os juros. Então, eu preciso calcular os juros. E o montante é justamente quanto ela pagará se quitar a dívida. Porque quando ela vai quitar essa dívida, ela vai devolver os R$3.000 do capital, mais os juros que foram produzidos. Então, para ela quitar essa dívida, eu vou precisar calcular também o montante. Mas, para mim calcular o montante, primeiro eu preciso calcular os juros. Então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Então, vamos lá. Calculando os juros. Valor do capital, 3.000. Taxa e tempo. É importante observarmos que a taxa está mensal e o tempo em mês. Então, mesma unidade de medida de tempo, meses, então, não tenho que converter. É só jogar esses valores na fórmula. Taxa 5 e o tempo 6. E divide por 100. Então, os juros que a gente vai ter aqui é de 3.000 vezes 5 vezes 6, que vai dar um total de 90.000. 90.000 dividimos por 100. Eliminamos 0 por 0, que dá um rendimento aqui de R$900. Então, esses foram os juros produzidos nessa aplicação, nessa dívida, que ela pegou o empréstimo, então ela vai pagar nessa dívida R$900 de juros. E aí, quando ela quitar a dívida, quanto que ela vai pagar? Então, é justamente o valor do montante. E o montante se dá a partir de capital mais juros. Então, o montante será capital de R$3.000 mais R$900 de juros. Então, vamos somar e nós encontraremos R$3.900, que responde quanto ela pagará se quitar a dívida após 6 meses. Ok, Aparecida? Conseguiu acertar isso daí?
fazendo a correção, a gente já vai partindo para a questão 2. Só lembrando que essa live será depois carregada no YouTube para que todos possam ter acesso. E ao finalizar a correção, não esquecer de me enviar a foto da atividade corrigida para validar a frequência de vocês. Então vamos aqui à questão 2. Questão 2 nos é apresentada a seguinte situação problema. José emprestou R$ 5.500 para um amigo por 8 meses. Eles combinaram pagar juros simples de 12% ao mês. Quanto José vai receber do amigo ao final dos 8 meses? Então, mais uma questão que a gente vai trabalhar com montante. Porque eu quero saber quanto José vai receber do amigo. Então, ele vai receber de volta o valor emprestado, mais os juros que foram produzidos. Ok? Então, como eu falei, vamos lá identificar as variáveis, né? Capital, taxa, tempo, juros e montante. O capital é o valor emprestado. Então, ele emprestou 5.500. 5.500. Taxa, 12% ao mês. Tempo, 8 meses. Ok? 8 meses. Juros, a gente vai identificar. E a partir desses juros que nós encontraremos, nós vamos encontrar o montante. Então, vamos lá para a nossa fórmula. Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Então, juros é igual. O capital de 5.500. A taxa de 12% ao mês e tempo mês. Então, como a gente está com a mesma unidade de medida de tempo, não preciso converter nada. Vezes 12 vezes 8 dividido por 100. Quando a gente multiplica tudo isso, nós encontramos 528.000 e em seguida dividimos por 100. 5.500 vezes 12 vezes 8, 528.000. Então, juros é igual. Eliminamos 0 por 0, que vai nos dar aqui 5.280 de juros. Janice, seja bem-vinda. Everton. Estamos na segunda questão. Pronto, encontramos o valor dos juros. Só que eu quero saber quanto José vai receber do amigo ao final dos 8 meses. Então, ele vai receber o montante, que é o capital mais os juros. Então, o capital foi de 5.500 mais juros de 5.280. Então, o montante é igual. Somando tudo, nós encontraremos R$ 10.780. Ele aqui que de amigo não tem nada, né? Que uma taxa de juros dessa, só de juros ele paga praticamente o valor do empréstimo. Perceberam? Então, amigo desses a gente não quer nunca, né? Então, façam as correções. Acertaram? Aparecida, Janice, Everton. Coloquem aí como é que foi o resultado de vocês, se vocês conseguiram. Se vocês acertaram até os juros, que alguns de vocês calcularam somente os juros. E aí, como a questão pedia para identificar, né, quanto que ele vai receber e quanto que ele vai pagar, vocês têm que parar e entender que quando a gente faz um empréstimo, a gente não paga só juros. A gente está pagando os juros mais o valor que foi emprestado, né? A gente devolve esse valor. Então, para a gente saber esse total, a gente calcula o montante. Ok? Vamos para a terceira questão. Muito bem, Aparecida. Parabéns.
Terceira questão, a gente tinha um desafio. Não era tão desafio, né? Tão desafiante, porque estava um nível fácil, mas poucos acertaram. Então vamos compreender aqui o mesmo. Uma loja vende um aparelho de televisão por R$ 1.080 à vista, ou em 4 pagamentos de R$ 378. A loja afirma que na compra a prazo está cobrando um juros simples. Qual a taxa de juros cobrada na compra a prazo? Então, nesta situação, nós iremos calcular a taxa de juros. Ok? Vamos pensar aqui comigo. O valor da televisão à vista é R$ 1.080. Para o pagamento a prazo, ela pode pagar em 4 vezes de R$ 378. Então, lembra lá, a gente sempre colocar nossas variáveis: capital, taxa, tempo, juros. Aqui nessa situação nós não precisaremos calcular o montante, porque a gente está precisando identificar quem? A taxa de juros. E o capital, tempo e juros já estão na questão, mas a gente precisa identificar. Bom, vamos lá. Capital, qual será o valor investido aqui? No caso, o valor da televisão é R$ 1.080. Então, esse é o valor que nós iremos trabalhar no capital. 1.080. Bom, e se ele pagar a prazo? Bom, se ele pagar a prazo, nós vamos ter que calcular os juros desta compra. E como é que a gente faz isso? Bom, inicialmente nós temos que ver que ele vai pagar essa TV 4 vezes de R$ 378. 4 vezes R$ 378 vai dar um total de R$ 1.512. Ok? Então, olha só, o valor da TV que custava R$ 1.080, agora estará custando R$ 1.512. Então, quanto de juro foi cobrado nessa situação aqui? Então, para a gente calcular esses juros aqui, a gente pode pegar o montante menos o capital. O montante é o quê? 1.512, porque é o total da televisão mais os juros que foram cobrados aqui nesse parcelamento. Então, nós vamos calcular o montante que foi de 1.512 menos o valor da TV à vista, que é 1.080. Ou seja, de juros aqui, nós vamos encontrar R$ 432. Ok? Então, nós temos o valor dos juros, 432. Valor que de acréscimo, porque a compra à vista 1.080 e a prazo 4 vezes 378 dá R$ 1.512, ou seja, R$ 432 a mais de juros. E durante quanto tempo? Bom, se foi para o tempo é de 4 meses. Se o tempo está em meses, a taxa que nós encontraremos será uma taxa mensal. Então vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Os juros nessa situação nós já temos R$ 432. O capital, 1.080. A taxa é o valor que eu estou buscando. E o tempo, 4 meses. E eu divido tudo por 100. Então, vamos calcular, regrinha de X. 1.080 vezes 4, a gente vai encontrar 4.320. 1.080 vezes 4, 4.320. 4.320 vezes I, 4.320 I. Aqui, como a gente tem um 1 multiplicado por 1, que fica aqui embaixo, né? A gente nem precisa escrever ele. Mas multiplicado por 1 vai dar 4.320. Repetindo, o que é que eu acabei de fazer? Juros, R$ 432. Capital, 1.080. A taxa é o que nós estamos buscando. E o tempo foi de 4 meses. Então, pela regrinha de 3, nós vamos multiplicar isso daqui. 1.080 vezes I, 1.080I. 1.080I vezes 4, 4.320. I.
Agora eu vou multiplicar 432 vezes 100, que dá 43.200. Então, isolamos agora aqui a nossa incógnita, que vai ficar 43.200 dividido para 4.320. 0 por 0, encontramos 4.320 para 432, que é igual a 10, ou seja, 10% ao mês. Façam aí as devidas correções. Colocando aí nos comentários se acertaram. A Aparecida disse que acertou a questão anterior. O Everton está com problemas de conexão, não está conseguindo carregar direito a live. Mas não precisa se preocupar, que depois a gente vai estar compartilhando a mesma no YouTube. Ok? Vamos lá para a próxima. A próxima atividade, que foi encaminhada na segunda aula, de problemas envolvendo juros, aula temática número 2, foi uma atividade do livro didático de vocês, da página 178, onde vocês deviam responder as questões 1, 2, 3 e 4, que envolviam juros simples. Então, essa é a segunda atividade que nós vamos corrigir, que depois vocês, ao finalizarem a correção, vocês me enviam para validar aqui a frequência de vocês. Então, vamos lá responder a primeira. Só ajustar aqui a nossa câmera. Prontinho. Primeira questão. Júlia aplicou R$ 600 com rendimentos mensais de 3% a juros simples. O montante relativo a esta aplicação será acreditado na conta dela após 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Ou seja, aqui a questão, a situação, problema diz que o montante será acreditado na conta dela após 6 meses. Ou seja, se eu pergunto qual o valor a ser creditado, então nós vamos calcular o montante. Mas, para chegarmos no montante, nós sabemos que precisamos identificar quem é capital, quem é taxa, quem é tempo, calcular os juros para chegar ao montante. Então, vamos lá. O capital é o valor aplicado. No caso, foram aplicados R$ 600. A taxa, aqui no caso, é de 3% ao mês. Ou seja, rendimentos mensais de 3%. Então, a taxa 3% ao mês. E durante quanto tempo? Após 6 meses. Então, 6 meses. Juros. Bom, a gente vai precisar calcular quanto essa aplicação rendeu de juros para podermos chegarmos ao montante. Ok? Então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Vamos lá. Juros é um valor desconhecido. Capital, 600. A taxa e tempo estão em meses. Então, é só repetir. Vezes 3 vezes 6 dividido por 100. Então, teremos uns juros. Deixa eu pegar aqui o resultado já da multiplicação, que vai dar 108.000. Deixa eu só confirmar aqui direitinho esse valor, para não repassar o valor errado para vocês. 600 vezes 3 vezes 6. 10.800. Desconsiderem este zero aqui, tá? É 10.800. Dividido por 100. Então, a gente vai cortar 0 por 0 e teremos uns juros de R$ 108. Só repetindo.
600 vezes 3 vezes 6 dá 10.800. Dividimos por 100, dá R$ 108. Bom, já descobrimos que os juros produzidos foram de R$ 108 e que o capital de R$ 600. Ou seja, o montante vai ser o capital de R$ 600 mais os juros de 108. Ou seja, qual o valor que vai ser creditado na conta? O valor de R$ 708. Ok? Então corrigimos já a primeira questão do nosso livro didático. Façam a conferência aí, R$ 708. Espero que vocês estejam acompanhando, né, a nossa correção. E ao final, vocês me encaminham via WhatsApp. Segunda questão. Suponha que um capital seja aplicado a juros simples a taxa mensal de 8%. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada, tal capital deverá ficar aplicado por um período de quanto tempo? Então, a gente precisa identificar o tempo, né? Tanto é que as opções são medidas de tempo. 1 ano, 2 anos, enfim. Então, vamos aqui organizar esses dados. Capital, taxa, tempo e juros. Aqui, no caso, não precisamos do montante, né? Ou precisaremos. Vamos colocar aqui e a gente vai descobrir quando formos colocar. Vamos lá. Primeira situação. Suponha um capital. Ou seja, a questão ela não especificou o capital. Então, a gente vai ter que colocar um determinado valor para poder chegar nesse resultado. Não sei se vocês recordam, mas no início do ano letivo, nas nossas aulas presenciais, eu coloquei que sempre que tiver alguma situação que precisa supor um determinado valor, né, que deixe esse momento livre para vocês criarem um valor, vocês sempre trabalharem com 100. Né, que o 100 é um valor bem bacana de se trabalhar. Né? Eu apresentei alguns exemplos e tudo mais. Então, vamos imaginar, ó, suponho que é um capital. Então, vou imaginar que seja 100. Ah, professor, eu coloquei outro valor. Tem problema? Não. Qualquer valor que vocês colocarem vai dar certo. Então, esperem, não apaguem ainda, caso já tenham feito. Esperem o resultado final para ver se vai dar certo com o de vocês também. Então, vamos supor que temos um capital de R$ 100. Esse capital foi aplicado a uma taxa mensal de 8% ao mês. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo da quantia aplicada. Ou seja, o resgate é quanto eu vou pagar no final. Então, no final, eu vou pagar quanto? O triplo de 100 é 300. Então, o montante aqui é 300. A fim de que seja possível resgatar-se o triplo dessa quantia aplicada, então eu espero que ao final, né, dessa operação financeira, eu tenha uma quantia de R$ 300. Tal capital deverá ser aplicado por um período de quanto tempo? Né? Qual período ele deve ser aplicado? Ou seja, o tempo eu não tenho. Ok? Então, eu estou precisando identificar o tempo. Eu tenho uma taxa, tenho um capital e tenho um montante. Mas aí eu preciso também identificar os juros. Mas aí eu não posso jogar na fórmula e encontrar tempo e juros. Porque os juros eu posso já encontrar só observando aqui. Percebe que o montante foi R$ 300? O capital não foi 100? Então, qual é a diferença entre esses dois valores? A diferença é os juros. Porque o montante, né, é a soma do capital com os juros. Então, quanto que eu devo somar com 100 para chegar em 300? R$ 200. Ou seja, essa operação foi aplicado 100 e rendeu R$ 200. Ou seja, o meu montante ao final será de R$ 300, o triplo do capital, conforme a situação problema nos apresentada. Então, agora sim, vamos aplicar a fórmula de juros simples e vamos encontrar o tempo. Então, juros é igual capital, 100, taxa, 8, tempo, desconheço. No caso, os juros aqui é 200, né? Porque eu já tenho esse valor. Considerem aí R$ 200 aqui. Sobre 100. R$ 200 aqui, viu? Corrijam aí. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu posso colocar 1 aqui e a gente vai fazer regra de 3. 100 vezes 8, 800. 800 vezes T, 800T.
Estou multiplicando, a regrinha de x. 1 vezes 100 é 100, 100 vezes 8, 800, 800 vezes t, 800 t. 200 vezes 100, 20 mil. Isolamos o t, que é o que nós estamos buscando. 20 mil dividido por 800, nós vamos encontrar o quê? 0, 0, 0, 0, 200 para 8. 200 para 8 é igual a 25. 25 meses. Por que meses, professor? Porque a taxa estava mensal. Se a taxa estava mensal, o tempo é em meses. Então, encontramos aqui 25 meses. Professor, mas aqui nas alternativas não tem 25 meses. Mas a gente tem que fazer a proporção, né? Ó, 25 meses. Um ano são 12 meses. 2 anos, 24. Ou seja, 25 meses equivale a 2 anos e 1 mês, que corresponde à alternativa A. 2 anos, 24 meses, mais 1 mês, 25 meses. Ok? Então, após 2 anos e 1 mês, nós teremos, após a aplicação de R$100 a 8% ao mês, nós teremos R$300 de montante. Ok? Segunda questão. Vamos para a terceira, né? Terceira questão, trazia a seguinte situação, problema. Paulo comprou um carro por R$45 mil. No ato da compra, ele deu uma entrada de 18 mil. E o restante vai pagar depois de 3 meses, com uma taxa de 4% ao mês a juros simples. Que quantia Paulo deve pagar ao final dos 3 meses? Ou seja, se eu quero saber quanto que ele vai pagar no final, eu quero saber o montante. Então, vamos lá. Identificar lá as variáveis, capital, taxa, tempo, juros e montante. Precisamos identificar tudo isso. Então, o capital, quanto que ele vai ficar devendo, né? Que é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui. Porque eu não vou calcular esse capital em cima de R$45 mil se ele já deu uma entrada. Então, sempre ficar atento, né, a essa situação, porque se o carro custava 45 e ele deu 18 mil reais, o que ele vai ficar devendo é que vai ser aplicado juros. Não vou aplicar juros no valor que eu dei à vista. Então, inicialmente eu devo fazer o quê? Né, subtrair 45 mil menos 18 mil, que vai dar um total, só um minuto, de 27 mil reais. Então, 27 mil reais é o valor que ele ficou devendo. Então, nosso capital vai ser 27 mil reais, porque esses 18 mil já foram pagos, então não vai implicar juros sobre eles. Então, 45 mil menos 18, 27 mil. Então, nosso capital vai ser 27 mil, que é o saldo devedor do carro. Então, vamos lá. Então, o restante ele vai pagar depois de 3 meses. Ou seja, o nosso tempo vai ser de 3 meses. E qual vai ser a taxa de juros? Taxa de 4% ao mês. 4% ao mês. Bom, a aplicação vai ser em juros simples e eu quero saber quanto que ele vai pagar ao final desses 3 meses. Então, eu preciso calcular os juros para chegar no montante. Então, vamos lá. Juros é igual a capital, taxa, vezes tempo dividido por 100. Juros é igual a capital 27 mil vezes a taxa de 4% ao mês vezes 3 meses dividido por 100. Então, esses juros aqui vai render 324
1.000, que eu vou dividir por 100. Juros é igual a 0,000, vai ficar aqui R$ 3.240 de juros. Então, depois de 3 meses, ele vai pagar R$ 3.240 de juros sobre o valor de R$ 27.000 que ele ficou devendo do automóvel. Então, para a gente saber quanto que ele vai pagar no final dos 3 meses, eu vou somar agora, né, que é o montante, que é 27.000 que ele tinha ficado devendo, mais os 3.240 de juros que foram produzidos. Ou seja, nós vamos ter aqui R$ 30.240 que ele deve pagar ao final desses 3 meses. Ok? Estamos quase concluindo e aí iremos partir para a nossa quarta e última questão envolvendo juros simples. Vamos lá para a quarta, né? Dívidas apuradas pelo Poder Judiciário recebem juro de mora de 1% ao mês. A juros simples, mais atualização monetária. Lucas ganhou uma ação no Poder Judiciário de R$ 5.000, valor já atualizado monetariamente, e vai receber depois de 2 anos. Qual é o montante que Lucas receberá? Então, essa questão já estava bem clara que você ia calcular o montante. Bom, nosso capital, no caso aqui é o valor da ação que o Lucas ganhou, melhor falando, de R$ 5.000. Essa ação rende uma taxa de 1% ao mês. E ele só vai receber daqui a 2 anos. Opa! 2 anos. Presta atenção, ó. Se a taxa de juros está mensal, esse tempo tem que ficar em meses. Então, não vou colocar aqui 2 anos. Eu vou converter esses 2 anos em meses. 2 anos equivale a 24 meses. Agora sim, ó, ao mês e meses. Lembra que eu sempre reforço isso. Essas taxas e tempo devem estar na mesma unidade de medida de tempo. No caso aqui são meses. Então, 2 anos, 24 meses. Juros, eu preciso identificar para depois chegar ao montante, que é o que a questão está pedindo. Vamos lá resolver? Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Não esqueça dessa formulazinha. Vocês vão usar muito ela ainda nos próximos anos, nesse ano. Capital, 5.000. Taxa de 1% e tempo 24 meses dividido por 100. Então, juros é igual 5.000 vezes 24, né? 5.000 vezes 1, 5.000, 5.000 vezes 24, 120.000 dividido por 100. Então, vamos lá. 0 por 0 ficou 1.200. Ou seja, juros R$1.200 e o capital que ele ganhou, né, na ação foi de R$5.000. Ou seja, qual é o montante que ele vai receber depois desses 2 anos? Ele vai receber os R$5.000 da ação mais os R$1.200 de juros, que vai dar um montante total de R$6.200. E aqui finalizamos nossa correção envolvendo juros simples. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.